Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto rádio ouvinte, também você que nos acompanha através das mídias digitais. No início desse programa, vivendo o ano vocacional na Igreja do Brasil, quero rezar com você a oração pedindo a Deus a graça de mais sacerdotes, religiosos e religiosas, também famílias santas onde brotam santas vocações. Senhor, mandai bons operários à vossa Igreja, mandai missionários e missionárias como convém que sejam, para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha. Pessoas, meu Deus, desapegadas de si mesmas, das suas comodidades e dos bens terrenos, não importa se em pequeno número, contanto que sejam bons. Senhor, concedei esta graça à vossa Igreja. Amém. Muito bem, programa Homens do Sagrado, na locução Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, no estado de Goiás, já bem próximo de assumir a nova missão como pároco da paróquia Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Niquelândia, interior do estado de Goiás. A missa de posse será no próximo dia 18 de janeiro, próxima quarta-feira, às 19 horas. Desde já peço as suas orações por esta nova missão e a você que se dirigirá a Niquelândia, que Deus lhe proteja nestas estradas perigosas. Acolho você e sua família. Desde já um abraço a você que me permite entrar em sua casa ou onde você se encontrar. Você leigo, leiga, consagrado ou não, seminarista nos mais diversos seminários, de um modo especial aqueles do Seminário Interdiocesano, a quem pude ao longo deste ano passado estar um pouco mais próximo, que se encontram ainda de férias. Deus abençoe a cada um de vocês, também os seminaristas da Diocese de Uruaçu. A você, religioso, religiosa, às comunidades de vida contemplativa, aos diáconos, você, sacerdote, sejam todos muito bem-vindos. Convido você para meditarmos juntos o tema do programa de hoje. Hoje, no nosso programa, falaremos do tema A Vida Interior Atrai as Bênçãos de Deus. Satisfarei a alma dos sacerdotes com fartura, e o meu povo será plenamente saciado com abundância de bens. Nos diz Jeremias, capítulo 31, versículo 14. Notemos a conexão entre as duas partes deste texto. Deus não diz, darei mais zelo ou mais talento aos meus sacerdotes, mas sim, satisfarei a sua alma. Isto é, enchê-los-ei do meu espírito, comunicar-lhes-ei as graças escolhidas, e assim meu povo receberá a plenitude dos meus bens. Deus poderia ter distribuído a graça conforme quisesse, sem levar em conta nem a piedade do ministro, nem as disposições dos fiéis. E é assim que procede no batismo das crianças. Porém, segundo a lei ordinária da sua providência, esses dois elementos, a piedade do ministro e a disposição dos fiéis, são a medida dos dons celestes. João capítulo 15, versículo 5, nos diz, sem mim, nada podeis fazer. Tal é esse o princípio que Jesus nos deixa como ordem. Sem mim, nada podeis fazer. No Calvário correu o sangue redentor, mas como Deus irá assegurar-lhe a fecundidade? Por meio de milagres de difusão de vida interior. Nada mais acanhado que o ideal e o zelo dos apóstolos antes do Pentecostes. O Espírito Santo transforma-os em homens interiores e logo a sua pregação opera maravilhas. Deus não renovará mais o prodígio do cenáculo. A partir de então, deixará que as graças de santificação dependam da livre e laboriosa correspondência de cada um de nós. Daí então esta compreensão, é preciso eu e você trabalharmos para que o Espírito sempre em nós faça as obras necessárias na vida daqueles a quem encontrarmos. Antes de subir os degraus do púlpito, o padre Lacordaire rezava durante muito tempo e depois voltava para o seu quarto e dava-se às disciplinas. O padre Montsabré, antes de fazer a sua pregação em Nossa Senhora de Paris, rezava de joelhos o rosário inteiro.
Esses dois religiosos viviam deste princípio enunciado por São Boaventura. Os segredos do apostolado fecundo vão aurir-se muito mais aos pés de um crucifixo do que na ostentação de qualidades brilhantes. E São Bernardo exclama: estas três coisas permanecem: a palavra, o exemplo e a oração. Mas a maior das três é a oração. Forte expressão que não é mais do que um comentário à resolução tomada pelos apóstolos de deixarem certas obras para se dedicarem à oração, e só depois ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4 nos diz: nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Acaso temos notado a importância primordial dada pelo Salvador a este espírito de oração? Lançando um olhar sobre o mundo e sobre os séculos que viriam, e vendo a multidão de almas chamadas às promessas do Evangelho, Jesus exclama entristecido: a messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. O que ele irá propor como meio para difundir sua doutrina? Acaso exigirá que seus discípulos frequentem as escolas de Atenas ou estudem junto aos Césares de Roma, como se conquistam e governam os impérios? Escutai o Mestre, homens de zelo. Ele vai nos revelar um programa, um princípio luminoso. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Mateus capítulo 9, versículo 38. Sabe as organizações a desenvolver, recursos a procurar, templos a erigir, escolas a construir. Ele não menciona nada disso. Pedi. Esta é a ordem. A oração, o espírito de oração, eis a verdade fundamental que o Mestre não cessa de recordar. Todo o resto vem daí. Rogai. Se o tímido murmúrio da oração de uma alma santa é mais capaz de suscitar legiões de apóstolos, mais do que a voz eloquente de um recrutador de vocações, menos cheio do Espírito de Deus. O que podemos concluir senão que o espírito de oração, o qual anda sempre junto com o zelo no verdadeiro apóstolo, há de ser a razão principal da fecundidade do seu trabalho? Rogai. Antes de mais nada, orai. Só depois é que nosso Senhor acrescenta: ide, pois, ensinai, pregai. Mateus capítulo 10, versículo 7. É certo que Deus se utilizará desse segundo meio, a pregação. Porém, as bênçãos que tornam o ministério fecundo estão reservadas à prece do homem de oração. Prece suficientemente poderosa para fazer sair do seio de Deus os ardentes eflúvios de uma ação irresistível sobre as almas. A voz de São Pio X assim diz: para restaurar todas as coisas em Cristo pelo apostolado das obras, é necessário a graça divina. E para recebê-la, o apóstolo deve estar sempre unido a Cristo. Somente depois de termos formado Jesus Cristo em nós mesmos, é que poderemos facilmente comunicá-lo às famílias e à sociedade. Todos aqueles que tomam parte no apostolado devem, portanto, revestir-se de verdadeira piedade. E o que dizemos da oração aplica-se também a outro elemento da vida interior: o sofrimento. Isto é, tudo que vai de encontro à natureza, quer exterior, quer interiormente. Pode-se sofrer como um pagão, como um condenado, ou pode-se sofrer como um santo. Para sofrer verdadeiramente com Cristo, é necessário sofrer como um santo. O sofrimento serve então para nosso proveito pessoal e para a aplicação do mistério da paixão às almas. Cumpro na minha carne o que resta padecer a Jesus Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Diz São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Assim Agostinho comenta esta passagem: completos estavam os sofrimentos de Cristo, mas só na cabeça. Faltam ainda os sofrimentos de Cristo nos seus membros. Jesus Cristo sofreu, mas como cabeça. Agora é o seu corpo místico que toca sofrer. Cada sacerdote pode, pois, dizer: este corpo sou eu. Eu sou um membro de Cristo, e é necessário que eu complete pelo seu corpo, que é a Igreja, o que falta aos sofrimentos de Cristo. Vamos rezar para encerrar o nosso programa de hoje. Consolações e desolações, alegria e tristeza, perdas e ganhos. Tudo é fruto do amor de Deus, o qual permite vivermos as provas, enquanto nos chama a crescermos e frutificarmos em toda e qualquer situação.
Portanto, no ponto em que você está agora, volte a fixar a sua alma em Deus e permita que Ele lhe devolva a si mesmo pela força da oração. Ao absorvermos tanta agitação e estímulos em nossos dias, tantas mensagens, tantas informações, tantas notícias, acabamos perdendo o contato com nossa verdadeira essência e ficamos tão distraídos e preocupados com tudo o que está acontecendo à nossa volta que acabamos fragmentados, confusos e inseguros, sem nos lembrarmos de onde viemos, onde estamos e menos ainda para onde vamos. Só Deus pode te reorientar. Ele te reoriente na sua caminhada ao longo de todo este ano de 2023. Assim seja. Amém. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Desejo a você uma abençoada quinta-feira de adoração. Se não pode ir à Capela do Santíssimo, reserve um tempo de oração ao longo do seu dia. Te fará muito bem. Fique com Deus e que a bênção dele esteja sobre você. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A você que se dirigirá à Niquelândia na próxima quarta-feira, no dia 18, às 19 horas, nos encontramos lá. Se não, peço as suas orações e nos encontramos por aqui. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.